Além disso, não tinham eles visto com os seus próprios olhos a primeira manifestação dessa apoteose? Ou seja, a apoteose de Jesus vencendo o mundo? Okay? Decorridos 40 dias após a manhã da ressurreição, 40 dias durante os quais Jesus multiplicara as suas provas, ao mesmo tempo assombrosas e incontestáveis da sua nova vida, elevou-se à vista dos apóstolos e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Lembre-se, Jesus não ressuscitou e foi diretamente ao céu, né? Jesus ressuscitou, viveu 40 dias com os seus discípulos, né? E aí então foi ao céu. A ascensão não constituía também um sinal? Porque nunca ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Isso está em João capítulo 3, versículo 13. Referindo-se a fatos tão evidentemente messiânicos, os fiéis de Jesus tinham, pois, sérios argumentos para entrar em choque com os seus compatriotas. Mas teriam eles a força necessária para sustentar esses argumentos e enfrentar a opinião quase geral que rejeitava o messianismo do Mestre e para se oporem à autoridade da condenação judicial? Mas foi-lhes dado ainda um terceiro penhor, uma terceira garantia. Era uma promessa do Mestre. Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Então a pergunta aqui é, por mais que Jesus tenha feito todos os seus milagres em vida, por mais que depois ele tenha ressuscitado, por mais que depois ele tenha vivido mais 40 dias fazendo milagres, por mais que ele tenha ascendido ao céu, será que essa igreja, por mais que aconteceu tudo isso, vamos imaginar, você está lá, você viu tudo isso, como que você vai convencer as outras pessoas que isso não é historinha da tua cabeça? Percebeu? Parece meio impossível. Por mais que tenham, alguns milhares de pessoas tenham visto. Bom, histeria coletiva, mentira, planejamento, todo mundo planejou ali, estratégia. Bom, tem um monte de explicação. Lembre-se, aquele que não quer crer, ele não vai crer, né? Então, será que essa seita, começando ali com alguns milhares, conseguiria sobreviver e não morrer nas primeiras perseguições? Né? Então, será que, por mais que você viu Jesus e você viu ele ascender aos céus, bom, tudo bem, tua fé está extremamente forte ali, correto? Mas aí se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E daí depois desses 3 anos aí começam a tirar privilégio, sabe? Tipo a Alemanha nazista. Começa a tirar privilégio de quem acreditava nessa historinha, 4 anos, 10 anos. Será que todos os que viram, será que muitos dos que viram, será que a maioria dos que viram, será que uma parcela pelo menos significativa dos que viram continuariam? Será que não seria lá só uns gatos pingados, como dizia o meu pai? E a afirmação parece que sim, parece que seria isso mesmo, né? Por causa disso, foi necessário o terceiro penhor, conforme nos diz o narrador, né? Eu chamo de narrador, estou acostumado a ler só literatura aqui no canal. Então ele diz o seguinte, que a descida do Espírito Santo agora vai continuar toda essa obra, né? Era uma promessa do Mestre. Eu vos enviarei o Espírito Consolador, dissera ele. E quando ele vier, o Espírito da verdade guiar-vos-á para a verdade completa. Isso está em João, capítulo 16, versículos 7 e 13. No dia de Pentecostes, cumpriu-se essa promessa. Abre aspas. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, produziu-se de repente um ruído do céu, semelhante a um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas línguas como de fogo que pousaram sobre cada um deles.
E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E puseram-se a falar em línguas estranhas, conforme lhes era concedido pelo próprio Espírito. Okay? Lembre-se, não só nós temos aqui sinais psicológicos, né? Então eles começaram a falar em línguas, profetizar, etc. Nós temos sinais físicos, né? Estavam todos reunidos, produziu-se de repente um ruído no céu, um ruído de verdade. Ok? Então é importante a gente pensar nisso, um ruído de verdade. Não é um ruído na cabeça das pessoas. Olha, eu estou imaginando um ruído no céu. Ok? Semelhante a um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, efetivamente, teve um vento. Apareceram-lhe repartidas línguas como de fogo, okay? Que pousaram sobre cada um deles, e assim continua. Bom, essa descida do Espírito Santo é extremamente importante para que não aconteça o seguinte. Teve um período lá, né? Período que Jesus viveu, e aí nesse período teve diversos milagres, e aí teve os momentos realmente importantes da Bíblia, e aí, da Bíblia não, da história da igreja, vamos colocar assim, da história da fé cristã, e aí isso foi escrito na Bíblia. Aí depois se fechou, aí pronto, escreveu a Bíblia, pronto, lá no século I depois de Cristo, né? Escreveu a Bíblia, pronto, e agora e depois é mais a fé assim espiritual mesmo, né? Mais esse tipo de fé, né? Essa fé que não aparece muito assim. Então aí você fica com essa fé estranha, né? Que você tem um período de fantásticos acontecimentos provados, e aí todos 2 séculos praticamente, 2 milênios, 20 séculos, e tem tua vida ali, né? Bom, no catolicismo é extremamente importante que essa renovação de milagres e maravilhas, ela vai acontecendo de quando em quando, né? Aí você vai falar, tá, mas por exemplo, na religião protestante isso também pode acontecer, tem milagres, etc, né? Bom, não estou discutindo religião aqui, mas ou talvez esteja, né? Mas a diferença seria a seguinte: a igreja ela vai dar toda a importância para todos esses eventos durante toda a história. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer sobre a vida da Virgem Maria e sobre a vida de todos os santos, né? Se nós temos essa continuidade da igreja, nós vamos ter esses momentos apoteóticos de quando em quando na história, né? Houve a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo. Aí dali alguns anos houve a ascensão de Maria. E aí alguns anos houve os santos, e aí os milagres e mais santos, e os doutores da igreja, e os pais da igreja, e mais santos, etc, etc. Até você chegar num santo recentíssimo, Padre Pio, né? Pio de Pietrelcina, que você tem fotos dele, né? E é um grande evento para a igreja, ok? Como que marcando e lembrando que a igreja está na terra. Se a igreja está na terra, se a igreja não é eu vivendo a minha vida aqui na terra e eu tenho esse período de meditação, né, que eu falo sobre as coisas espirituais. Não, se a igreja ao mesmo tempo, claro que ela é o corpo místico de Cristo, ou seja, o corpo espiritual de Cristo, ela é uma instituição estabelecida, e as coisas têm que acontecer aqui, como aconteceu com Jesus, não é? Tipo, Jesus ressuscitou no meu coração. Não, tudo bem, ressuscitou no teu coração, mas ressuscitou efetivamente. Isso tem que acontecer em todo o período da igreja. Isso tem que acontecer até hoje. Tem que ser uma coisa ininterrupta, né? E aí que nós temos, né, os grandes eventos dos grandes santos, né? A aparição de Fátima, por exemplo, etc, etc, né? E aí não vira uma coisa particular somente naquela igreja, né? Então aconteceu um milagre aqui naquela igreja. Tá, aconteceu esse milagre mesmo? Tá, primeiro vamos investigar isso daí. Quantas vezes que aconteceu, que tipo de milagre, vamos tentar provar cientificamente milhões de aspas aqui, né? Mas vamos investigar a coisa aqui para não ficar histeria, né? A Igreja Católica tem todo esse processo de investigar. Investiga, às vezes por anos, às vezes por décadas, né? Até que a Igreja Católica chega, olha, analisando tudo isso, com todos os especialistas que a gente empregou, a gente viu que realmente aconteceu esse milagre. Ótimo, essa pessoa aqui, né?
Padre Pio, por exemplo, ele representa a continuidade da igreja. Então, seguramente, ele vai assumir essa posição, né? E daí, é claro, a gente pode falar dos outros aspectos de um santo, né? Se a gente consegue, depois de muito pesquisar e depois de muito falar, provar que ele é um santo, ele está no céu. Se ele está no céu, ele pode falar com Deus. Se ele pode falar com Deus, ele pode ser o nosso amigo, né? E aí que vem a história dos santos e tudo mais, né? Bom, acho que minha digressão foi mais ou menos longa. Eu vou encerrar esse vídeo para a gente voltar no próximo. Mas lembre-se, eu falei isso a propósito do dia de Pentecoste, né? A propósito de, não foi uma igreja que foi visitada, um mundo que foi visitado por Cristo. E aí Jesus falou, pô, eu já visitei vocês, hein? Eu já fiz um monte de milagres, já até ressuscitei na frente de vocês. Lembra lá que eu mandei o Espírito Santo lá para vocês? Poxa, agora vocês se virem, né? Não é isso, mas é um constante reavivar da fé neste nível, né? No nível do mundo, no nível daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode tocar.